O que acontece é que quando a gente empreende por necessidade, é aquela coisa, tipo assim, eu não criei uma parada que daqui a 5 anos eu quero fazer. Eu criei uma parada que eu quero sobreviver cada dia. E isso não me faz pensar daqui a 1 ano. Quem dirá daqui a 3 meses. Olá, você está no canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio São Paulo. A entrevista de hoje é uma parceria com a Brasa, a Associação de Estudantes Brasileiros no Exterior. Nossa entrevistada é a Karine Oliveira, fundadora da Wakanda Educação, uma empresa de impacto social com foco no empreendedorismo de pessoas negras. Karine é uma das palestrantes do Brasa Summit 2021, a conferência anual da Brasa, que acontece nos dias 8 e 9 de outubro em Atlanta. Bom, a Karine é uma empreendedora de sucesso que aos 28 anos chegou à capa da Forbes, rompendo barreiras da homofobia e do racismo e trazendo à tona a necessidade urgente que o Brasil tem de entender, escutar e se comunicar com seus diferentes tipos de empreendedores, sejam essas diferenças em função de características regionais, de formação ou da especificidade de cada tipo de negócio. A gente tem aqui também a Luana Cal, que é estudante, faz parte da Brasa e vai colaborar com a nossa entrevista. Karine, obrigada por essa conversa, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, divindade, para você que está assistindo aqui a gente nessa entrevista, é um orgulho muito grande para mim estar presente nesse ambiente e, consequentemente, poder falar um pouquinho sobre essa história da Wakanda, sobre esses caminhos por detrás da gente estar hoje estabelecendo a empresa com essa pegada mesmo, e principalmente contando como é que foi esses bastidores aí até chegar lá, entendeu? Então, gratidão, espero que vocês gostem aqui desse bate-papo. Luana, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Juliana, é um prazer estar aqui representando a Brasa com pessoas tão incríveis aqui nessa reunião. Bom, Karine, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho o que é o Wakanda e como surgiu a ideia de montar essa empresa focada em educação. Então, divindade, assim, eu sempre começo essa história, né, explicando que, assim, eu trabalho com gestão e apoio a pequenos empreendimentos desde os meus 19 anos. E aí, só lá em 2016 que realmente eu conheci essa palavra empreendedorismo, né? Porque antes era economia solidária, economia criativa, mudam os termos direto aí para geralmente as mesmas coisas. E aí, imagine, eu tinha o quê? 24 anos, eu tinha quase 5 anos, né? Trabalhando profissionalmente com negócios. E quando eu conheci empreendedorismo, era como se eu não conhecesse nada. Aqueles termos em inglês, aquelas palavras, aqueles 10 start to phase, e eu fiquei tipo assim, uau, peraí, como assim? Então quer dizer que nem do conhecimento que eu tenho de mercado vale? Então, o que acabou acontecendo é que foi o primeiro curso que eu tomei, eu meio que me assistei, assim, estando aqui em Salvador, só que eu acabei participando mais do ecossistema de impacto aqui de Salvador, de empreendedorismo, principalmente porque aqui, lá em 2016, já se falava muito em startups, e eu, sendo uma pessoa de periferia que trabalhava mais com empreendedores individuais, cooperativas, era muito estranho ver aqueles termos, né? Mas a gente acabou conhecendo, participei de algumas startups, só que, assim, participar desses ambientes era chegar lá e realmente entender que eles não estavam falando para mim. Não sei se alguma das pessoas, todo mundo que já começou a entrar nesse ambiente de tecnologia, inovação, já sentiu a mesma coisa. Assim. Ou você estuda no dicionário antes, ou você chega lá e é detonado assim, naquelas palavras, com aqueles termos. E aí, pensando nisso, aquilo me deixou muito incômodo, sabe? Porque eu falei assim, não, velho, eu conheço tanta gente incrível, tantos empreendedores que eu já impactei, por que eu me sinto tão afastada daqui? E aí eu percebi que a linguagem era uma das barreiras. Assim. E muitos daqueles conteúdos, inclusive, assim, teve essa história. Né? Eu estava voltando de essas rodadas de pitch que acontece aí, à torta e à direita, e eu voltava de ônibus para casa. E aí eu falei assim, mas meu Deus, mas aí eu vi aquele ambulante fazendo aquela apresentação pela 1000ª vez. Eu falei, velho, aquele é o pitch, só com pitch de buzu. Então eu falei, olha, tem muitas das coisas que a gente realmente aprende na conceito de empreendedorismo que acontece na realidade. Só que a minha galera da periferia está tão acostumada a realizar as coisas que a gente esquece dos termos técnicos. E a partir daí que eu falei, olha, e que tal se eu criasse realmente um ambiente que fosse para essas pessoas? Foi daí que surgiu a Wakanda. Sim, eu estava completamente inspirada em 2018, depois do filme do Pantera Negra.
E realmente, para mim, foi uma inspiração muito grande, assim, um autoestima muito incrível assistir aquele filme. E daí surgiu o nome da Wakanda. Mas a ideia era construir uma metodologia que traduzisse o conteúdo. E aí, tomando essa ousadia aqui em Salvador, eu peguei a minha linguagem que eu mais conhecia, que era o nosso baianês, aqui, que é uma linguagem formal e regional daqui. E aí eu comecei a pegar aqueles termos, aquelas teorias que eu já tinha aprendido, que já estava super batida, eu comecei a traduzir. E foi daí que surgiu a primeira metodologia da Wakanda. E a diferencial é que, tipo assim, a gente construiu a Wakanda focando em quem empreende por necessidade. Porque se vocês parem para reparar, a maior parte das iniciativas de empreendedorismo foca em empreendedorismo por opção. Por mais que eles não digam isso, porque assim, nem todo mundo tem um tempo de criar um plano de negócio para criar um negócio. Muitos deles nascem do nada, vão para a rua e vão realmente aprendendo a se envolver com a roda do carro andando. Então, tipo assim, chegar para um ambiente de periferia e dizer que não dá para criar um negócio sem um plano de negócio, é uma forma super leviana, assim, com realidades diferentes. E aí, aproveitando isso, realmente, acabei pegando esses empreendedores que são em muita massa, assim, que estavam invisibilizados, e comecei a criar uma metodologia para eles. Então, a Wakanda é uma startup hoje, né, uma startup de impacto social que traduz conteúdo. Hoje é isso que a gente é. A gente começou com o empreendedorismo, mas já estamos em outros processos aqui para traduzir outros tipos de conteúdo, principalmente educacionais. Porque a ideia é acessibilizar aquele conteúdo, transformar a realidade daquelas pessoas, geralmente são a mais da sociedade, enfim, para o centro. E através daí eu acessibilizo e troco, né? Atualizo, oxigeno o conteúdo e realmente coloco ele muito mais perto das nossas próximas realidades. E aproveitando também que aqui no Brasil existe múltiplas linguagens aqui. Então, assim, a determinado estado que você vai aqui no Nordeste, você recebe um Brasil diferente. E isso é muito lindo. Então, por que não a gente respeitar essa diversidade linguística, de cultura, até nos conteúdos, do que a gente tentar padronizar e botar nas caixinhas assim. Então, esse é o objetivo da Wakanda, a gente nasceu exatamente para isso. É verdade, até porque a nossa metodologia de conteúdo sobre empreendedorismo é muito importada também, né? E a gente tem muito potencial aqui dentro. Karine, você falou muito dessa romantização do empreendedorismo e do seu ensino, né? Com o uso de palavras, termos estrangeiros. Eu queria te perguntar, por que essa visão não é eficaz em muitas realidades do Brasil hoje? Então, maravilhosa. Como é que a gente começa? Acho que ainda tem esse resquício de tudo que é bom vem de fora. Então, o que acontece? A gente cria muitas coisas aqui, mas se esse referencial do que a gente cria não é respaldado lá fora ou vem de fora, tipo assim, ele meio que ele não recebe a devida atenção e o estímulo que ele necessitaria. Então, é por isso que muitas das metodologias que a galera tenta importar para cá não funcionam. Então, eu acho que o que a gente acontece é tentar resgatar esse espírito, tipo assim, mas de nacionalismo não esse que o pessoal coloca aí. Mas de um nacionalismo legal de que a gente valoriza nossas próprias cores e que a gente também entende que a gente também tem muita coisa a trocar com a galera de fora. Então, a gente também tem muito a ensinar também para a galera de fora, não só aprender. E o empreendedorismo é muito isso. Por exemplo, quando você vai falar sobre empreendedorismo, já começa com essa palavra enorme, parece que todas as referências que a gente expressam de fora, os pensadores, os estudiosos, os conceitos, os termos, e a gente esquece que, por exemplo, dentro do contexto brasileiro, isso já existia, gente. Até porque o mercado formal ele nunca conseguiu abranger todo mundo. Então, o que acontece é que o termo mudou. Antes, a galera fazia um bico, fazia um corre, era autônomo, e isso era uma coisa muito ruim, diga-se por passagem. Então, o empresário, enfim, era só aquela pessoa que criou a empresa, tem um CNPJ, enfim. E a gente esqueceu de toda a nossa galera criativa que sempre criou coisas aqui no Brasil, que sempre foram empreendedores. Só que antes de 2016, por aí e tal, era só a pessoa criativa. Massa, que lindo, pô, bacana, mas não é nada disso. E o que acontece? A gente esquece de pegar essas histórias e ter esse espírito nacional de valorizar a nossa criatividade. Então, tipo assim, você percebe que muitas vezes tem pessoas que criaram coisas tão importantes aqui como aplicativos e outras metodologias, só que a gente não conhece. Mas se você parar para perguntar em uma roda, de qualquer coisa de empreendedorismo, alguma criação, aqui dos Estados Unidos, aqui da Europa, nossa, a galera sabe te contar de cabo a rabo, entende? Porque a gente está acostumado a estudar a história do outro primeiro, para depois vir a nossa, entendeu? Então, tipo assim, começa muito por aí. Então, como é que a gente quebra esse sentido, né? A gente valorizar ao mesmo tempo? Não é que um é melhor do que o outro, né? Os dois são pontos de referência diferentes. E que a gente tem que levar também, começa a valorizar os nossos como bons. É a mesma coisa que acontece com Salvador. A gente perde muita gente criativa, muito talento lá para o Sul e Sudeste.
Então, acaba que a galera tem que ir para São Paulo ser valorizado, para a galera de Salvador contratar porque é de São Paulo. E às vezes a pessoa é daqui, sabe? Então, é esse sentido mesmo do que a gente tenta incentivar as nossas próprias pessoas e valorizar nossos talentos daqui para que então a gente cresça. Acho que o ecossistema fica muito mais forte quando a gente faz com que ele fique perto, com que esse talento e esse dinheiro fique também circulando mais tempo por aqui. Karina, é interessante você falar sobre esse deslocamento de metodologia, de exemplos, de inspiração e de vocabulário, né? Você fez uma faculdade de serviço social e, segundo algumas entrevistas a que eu assisti, você questionava muito a cartilha das universidades, que elas acabam tendo uma estrutura hierárquica em que o professor é a única figura detentora do conhecimento. E, na verdade, a gente tem outros saberes ali de várias realidades, de diferentes Brasis. Então, assim, à frente da Wakanda, eu te pergunto, o que você já aprendeu com as pessoas que você ajudou? Uma das coisas que eu sempre tento falar para vocês, assim, que uma das minhas maiores experiências foi quando eu fui dar aula para comunidades indígenas e quilombolas, assim. Porque a gente sai daqui do centro achando que vai, né, meu Deus, com todos aqueles preconceitos, imaginando que a gente vai encontrar. E quando eu cheguei lá de verdade, foi uma troca de conhecimento muito linda, porque, tipo assim, você imagina pessoas que fazem muita coisa importante com bem menos estrutura do que a gente. Então, como é que elas conseguem se mobilizar? Como é que elas conseguem se realizar, se manter forte? E eu vou ter muito tempo de lá fortalecida, porque eu falei, ó, gente, dá para fazer com pouco. E, às vezes, quando está no ambiente das startups, parece que nada existe sem aqueles múltiplos e milhares de investimentos que a gente capta, assim, sabe? Tipo assim, não dá para testar nada. E, na verdade, é o contrário. Então, uma das coisas que, assim, que eu aprendi muito, eu acho que é esse testar com pouco. Dá para testar, dá para fazer sim, de verdade. Eu acho que dá para sentir mesmo como é que você consegue mobilizar as pessoas nesse momento. Uma das outras coisas incríveis que eu aprendi é que, tipo assim, quando eu chego na Wakanda, a gente faz uma metodologia de roda, né? Porque eu sempre me coloco para as meninas que eu estou ali para trocar conhecimento. Porque, independente do ponto de partida delas, elas sempre vão poder me ensinar uma coisa que eu não sei. Então, elas sempre vão saber algo muito mais do que eu e tudo bem. Então, são saberes, são conhecimentos diferentes. Então, quando você começa a se comunicar com as pessoas nesse lugar de pau de igualdade, você quebra muitas das barreiras, tipo assim, poxa, eu não vou perguntar porque ela sabe mais do que eu. Não. Todo mundo sabe mais do que alguém em algum quesito. E aí, que legal que a gente possa trocar esse conhecimento para todo mundo estar no mesmo nível. E eu acho que a terceira coisa, eu acho que foi um ensinamento muito que minha mãe me colocou e que eu acredito, é que, tipo assim, quando você não tiver dinheiro, tem a gente, porque gente engajada faz dinheiro. Dinheiro não compra engajamento, não compra mesmo, assim, sabe? Acho que foi uma das grandes lições, assim, que na prática, principalmente executando a Wakanda, meu público é 90% feminino, diga-se por passagem. Então, o que eu aprendi com essas mulheres incríveis, assim, sabe? O quanto a gente consegue trocar, o quanto a gente consegue se aperfeiçoar e o quanto a gente consegue também olhar para o lado e entender que são pontos de partida diferentes, apenas, assim. Então, tipo assim, você entrar em uma sala de aula com 40 mulheres, são 40 pontos de partida diferentes, e que legal. E que legal a gente estar lá aberta, afetuosa, para entender aquele ponto de vista. Assim, sabe? Então, tipo assim, não é questão de certo ou errado, são pontos de vista diferentes, assim. E quando você fala da questão da universidade, eu acho que é um ponto que a gente precisa colocar. O modelo que a gente tem hoje, ele não é um terreno fértil para a criação. E a gente precisaria fazer isso, porque o que acontece, né? Como a gente colocou, o mercado de trabalho formal ele não está mais absorvendo todo mundo já faz tempo. Então, o que acontece é que não ensinam a gente a se virar sozinho. Aí você vai empreender é você tomar decisões e lidar com as próprias consequências e ponto. Você tem que aprender a fazer isso. Sendo bom ou sendo mal, é isso que vai acontecer. E se a faculdade o tempo todo coloca você com aquele lugar daquele ser, que é um de conhecimento, que não referenda a ninguém, o seu conhecimento não é válido, como é que chega agora? Tipo, eu vou pegar aqui estudo, que teologia, que contexto, para falando do Brasil agora, amiga, ninguém estava preparado para isso, não. Entendeu? Não tem futurista que estava preparado para o que está passando hoje. E que bom, porque é aquele processo de adaptação. Você cria uma situação nova e todo mundo está aprendendo aos poucos como lidar com isso, sabe? Esse processo de adaptação. E isso é muito na prática. Então, a minha crítica fica colocando mesmo para, tipo assim, para que a gente realmente crie mais pessoas e um sistema educacional para que a gente respeite esse ponto de partida. São olhares diversos que vão construir teorias novas e novos saberes de como é que a gente vai lidar com as coisas, porque a gente já percebeu que o jeito antigo, né, da crise, da pandemia, dá um bocado de coisa que a gente não quer mais. É legal você falar isso, porque quando a gente tem o nosso saber reconhecido, isso fortalece até a autoconfiança, que é uma coisa importante para quem está aí nessa trilha do empreendedorismo, né? Falando dessa troca de conhecimento e também das pessoas que estão chegando agora nesse negócio, eu queria te perguntar,
qual é um conselho que você daria a um estudante que realmente está interessado em ser um empreendedor de impacto social? Primeira coisa, acho que é o principal erro de todo mundo, tipo assim, gente, de verdade, ou você sente o problema, ou converse com quem sente, para não criar umas paradas nada a ver, sabe? Tipo, o cara lá, me esqueci o país dele, mas que criou uma luva para pegar absorvente, gente. Enfim, conversou com várias mulheres dele, porque o problema era realmente esse, né, gente, da menstruação, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a primeira coisa, ouça o problema. Se você não está dentro do problema, pelo menos converse com quem passa e com quem sente aquele problema, porque você vai realmente conseguir compreender que tipo de lugar você vai atingir, porque tá, vocês não vão resolver problema social nenhum, tá? Elas podem atingir uma ponta dele e dirimir uma questão, e diminuir o impacto, assim, porque o empreendedorismo de impacto social é para tentar diminuir. Estancar a gente não vai, tá? Porque precisa de todo um ecossistema enorme para poder resolver o problema. Então, a primeira coisa é essa: ninguém vai ser salvador da pátria, então respira e dá uma estudada primeiro. Acho que a segunda coisa é que eu coloco assim, gente, empreendedorismo de impacto social é sobre dinheiro. Então, pelo amor de Deus, não se esqueça que eles estão criando negócios. Então, não adianta ter uma boa intenção e não conseguir ter sustentabilidade financeira para manter. Aí acaba que, tipo assim, você não consegue continuar com aquilo, e aquilo é muito ruim, tá? Então, a segunda coisa é, pense no modelo de negócio que tá, não é para ficar rico, ok, mas que ele seja autossustentável. Que você entenda uma cadeia produtiva, que você entenda o mercado e que é um negócio de impacto social. É os dois, é impacto social, mas também é um negócio. E eu creio que, assim, a terceira coisa que eu indico, assim, é, gente, de verdade, se for, sejam apaixonados pelo que vocês estão fazendo. Porque isso vai fazer muita diferença, porque, assim, como todo mundo já entende, empreendedorismo não é fácil, não é lindo, tá? Assim, se te disseram o que é isso, esqueça, tá? É muito dia de luta para um dia de glória. Então, assim, o que é que acontece que a gente coloca assim para você? Seja apaixonado pelo que você faz, mas não daquele apaixonado que não vai ver os problemas, mas daquele apaixonado que vai entender o que está acontecendo, mas vai conseguir ouvir as pessoas, criar estratégia para fazer com que aquilo dê certo. Lá em 2018, a principal dificuldade na Wakanda é que ninguém dizia que eu, por ter pensado em serviço social, poderia criar metodologia voltada para negócios. Era meio que impossível. Entende? Então, tipo assim, durante o primeiro ano da minha empresa, eu vi que o que eu estava fazendo era impossível. Tá? As pessoas realmente não acreditavam até que eu fui lá e provei que era possível. Quando eu falei assim, para esse público aqui específico, eu estou causando a diferença e é neles que eu estou colocando. Então, até chegar esse reconhecimento de Forbes, de Shark Tank, de outras coisas, as pessoas realmente não validavam que a Wakanda tinha uma metodologia por conta da minha questão técnica do meu currículo. Então, necessariamente é tudo isso, sabe? E a gente já impactou mais na vida das pessoas, né? Só com essa metodologia. Então, eu creio que também é entender esses cenários e você se manter forte. Se você se manter focado, sabe? Então, assim, acho que para começar, essas três coisinhas já está muito suficiente, porque as outras coisas que você vai aprender só na prática mesmo, quando você começar a sentir. Verdade. Bom, você falou muito aí de persistência e resiliência, né? E na pergunta anterior, você tinha comentado que uma crise como a gente teve, ainda está atravessando por conta da pandemia, era inimaginável. Queria que você contasse um pouco como foi a sua experiência na crise com a Wakanda, ao mesmo tempo que você tinha também que estar ali para ajudar aquelas pessoas que você orientava, né? Você era uma mentora. Então, como foi esse momento de ter que bancar o próprio negócio e também orientar as pessoas que estavam desesperadas aí diante daquela nova realidade? Nossa, primeiro que assim, como várias pessoas eu pirei, tá, gente? Não teve saúde mental para aquilo, não, até porque antes da pandemia a Wakanda era toda física. Então, tipo assim, do nada, tudo que eu fazia agora era chamado de aglomeração, tá ligado? Então, tipo, eu falei, meu Deus, aí faz o que agora? Assim, a gente investe na saúde mental, porque realmente eu pirei, eu congelei, assim, porque era uma quarentena que nunca passou, uma quarentena que nunca foi 40 dias, assim. Então, a primeira coisa foi isso. A primeira coisa que eu fiz foi investir na saúde mental mesmo, porque eu fiquei muito preocupada, assim como muitas pessoas. Só que aí, ao mesmo tempo que eu estava cuidando de mim, a Wakanda tinha conseguido um caixa massa, eu teria como a gente ficar o ano todo fechado, de boa, assim, que não teria problema. Mas aí eu comecei a olhar para o lado e percebi que as minhas empreendedoras, elas não tinham aquela reserva de emergência que eu tinha. Então, assim, eu tive que realmente aprender junto com elas a como melhorar e lidar com a pandemia, de verdade, assim. A gente foi aprendendo junto.
Então, eu, como uma pessoa periférica, as primeiras coisas que eu entendi foi que, tipo assim, eu não tinha estrutura para estar em casa. Meu computador era horrível, descobri que eu não tinha internet boa, descobri que fazer uma live que parecia uma coisa simples, enfim, não dava. Então, tipo, foram vários tapas na cara de desigualdade que eu me colocando, assim, que eu falei assim, olha, importante, né? Porque às vezes a gente estava tanto na correria de estar na rua, que quando todo mundo parou em casa, tipo assim, não sei como foi para vocês, assim, mas muita gente, assim como eu, percebeu o quanto eu tinha abandonado a minha vida. Minha vida era tão na rua que eu abandonei a minha casa. Tipo assim, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? E também esse resgate. E uma das coisas que a gente colocou também para as meninas foi, eu sempre colocava, tipo assim, olha, tá difícil para mim, mas pensa para minha colega que trabalhava com roupa e agora está tendo que fechar e ela depende daquele dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, olha, a gente está fazendo isso por um propósito. Então, a gente começou a testar, fazer mentoria, testar a plataforma, muitas quedas, muitas batidas, até a gente entender como é que funcionava. A gente fazia uma mentoria também, a gente entrou no processo de incubação aqui no incubadora de negócios de impacto social, e foi muito legal, porque, tipo assim, era um lugar para desopilar e dar direcionamento também. Tanto que uma das coisas que a gente fez, e que sempre foi o nosso cerne, né, quando a OMS liberou o uso de máscara de pano, foi uma loucura, né? Meio mundo a gente vendendo máscara. Só que era aquela questão, né? Máscara de R$ 2, a máscara de 25 conto. É sobre. E aí eu falei assim, ó, velho, tá todo mundo brigando, se batendo, enfim. E aí eu lembrei que a Wakanda sempre teve essa questão de trabalhar com clientes B2B, né? Então, várias empresas. Então, olha, que tal conectar uma coisa a outra? E a gente entrou no desafio tecnológico de montar uma rede de costureiras online. Assim, sabe? Era o desafio do desafio. E a gente conseguiu fazer isso. A gente fez uma chamada no Instagram, vieram 60 mulheres, a gente fez entrevista, a gente fez meio que uma licitação por WhatsApp para contratar costureiras, né? Mulheres super mais velhas, a trabalhar online de casa com a gente costurando máscara. Então, isso foi uma grande experiência assim, que a gente teve na pandemia, assim, e que eu entendi que era o caminho. Então, o que foi que eu comecei a pensar? Velho, eu tenho uma metodologia que é muito legal, que também é de atuação em rede. Então, acredite se quiser, a gente conseguiu montar uma rede com 23 famílias, porque a gente acabou percebendo que nas entrevistas, as famílias daquelas mulheres, elas ajudavam na produção, e a gente conseguiu criar para essa rede uma produção de 2.000 máscaras de pano por dia. Entende? Então, tipo, uau! Assim, e começou a disputar a venda de máscara para grandes empresas como todo mundo. Só que era através da rede, então o dinheiro vinha para todo mundo. Foi uma maior experiência que a gente teve de controlar a produção fazendo videochamada, por foto, através de WhatsApp, com pessoas super mais velhas do que a gente, e ensinar para elas também, exatamente, que a tecnologia ela tinha vindo para ajudar. E aí que eu percebi que era esse detalhe. Toda a minha galera periférica, que já tinha esse atraso tecnológico, foi pego de surpresa na pandemia, porque, querendo ou não, a história que a gente tem sobre tecnologia é dela substituindo a gente e fazendo que a gente perdesse nossos empregos. Era essa a ideia. Então, todo mundo ficou meio que assustado com essas novidades e muito resistente. Não, não vou para a internet, não, não vou usar isso, porque, enfim, isso não me ajuda. E aí eu falei, olha, assim como eu tive que reaprender o potencial da tecnologia, agora está na minha hora de ensinar. Então, depois a gente conseguiu ganhar dinheiro, a gente conseguiu faturar bastante dinheiro na pandemia com isso. Eu estava super bem, super feliz. No segundo semestre, a gente começou a perceber que a Wakanda também podia vir para online. Então, isso para a gente foi muito legal, assim. E quando a gente começou a testar, validar e entender o meu público, até que a gente percebeu hoje que a gente tem um curso no WhatsApp chamado Acelerando Seu Corre. Assim, e foi montado junto com os meus empreendedores durante a pandemia. E foi muito legal, assim, porque a gente testou e validou com eles. Só que, quando chegou o segundo semestre, foi aquela época de ligar o foguete, o negócio começou a decolar, porque foi muita coisa boa só no segundo semestre. A gente montou equipe, a gente montou curso, a gente validou, a gente foi para o Shark Tank, montou para o investimento, foi para a Forbes, e aí, uau! Tipo, a gente chegou em 2021 desacreditadíssimo de que, tipo assim, a gente não imaginava que 2020, um ano super difícil, teria sido muito legal para a gente, porque a gente se permitiu a trabalhar junto com a tecnologia. Então, acho que o maior ensinamento que a gente teve durante a pandemia é o que eu passo para meus empreendedores, é tipo assim como eles, primeiro eu briguei, e depois eu aprendi a lidar com essa tecnologia. Karine, você falou muito dessa questão de expansão, né? Que a Wakanda teve, até programas de TV e tudo mais. Eu queria saber, como você vê o modelo da Wakanda se espalhando por mais estados, então se espalhando pelo Brasil inteiro? Primeiro, a gente sempre pensou
que a expansão seria esse ano, né? Mas o que eu percebi foi que muitas das pessoas não sabiam nem da nossa existência. Então, esse ano foi muito mais sobre realmente fortalecimento de marca. Mas a gente pensa muito em um modelo que é um sonho nosso mesmo. Ao invés de a gente aprender o carioquês, de a gente aprender o mineirês, enfim, de outras linguagens informais, o que eu penso de verdade é expandir a metodologia, porque eu sei que tem várias Karines de outros lugares. E por mais que eu treine, eu nunca vou conseguir falar como eles falam a própria linguagem deles. Então, o nosso sonho de expansão é realmente validar a Wakanda como uma metodologia, esse método de tradução de conteúdos, e a partir daí treinar pessoas nessa metodologia em outros estados. Assim, sabe? De verdade, isso é um sonho muito grande nosso. Hoje a gente ainda está se estabelecendo, chegando no break-even, a gente faturou muito esse ano, de verdade. Esse ano foi um ano que foi muito nosso, mas acho que para os anos que vem eu ainda estou querendo me estabelecer, conseguir me estabelecer em Salvador, né, gente, que foi as principais dificuldades, assim, foi crescer no Brasil, estando em Salvador, para a gente já está conseguindo resolver isso, para então organizar a expansão. Mas o nosso sonho de verdade mesmo é descobrir outros potenciais, outros wakandanos que tem por aí, para que eles mesmos levem a nossa metodologia e nesse modelo de expansão mesmo. Bom, Salvador, vamos lá, né? Pelo amor de Deus, vamos acordar aí, que a Karine já está fazendo sucesso no Brasil todo, quem sabe no mundo, né, Karine? Bom, a minha próxima pergunta é sobre desemprego. A gente sabe que o desemprego no Brasil está muito alto ainda, né? Numa taxa aí perto de 15%, e que a informalidade acabou sendo uma saída para muita gente que não teve outra opção senão empreender. Então, a gente percebe aí que entre essa população mais vulnerável que teve que ir para o empreendedorismo forçadamente, estão muitos jovens, mulheres e idosos, né? Por que você acha que esse grupo aí forma a população que é mais vulnerável diante das grandes crises? Deus, a gente imagina primeiro quando a gente olha a estrutura do Brasil como um todo, assim. E se as pessoas acharam que na pandemia as desigualdades ficaram mais latentes, elas só ficaram mais visíveis, assim, sabe? Porque tudo isso já existia, só ficaram muito pior. Então, o que a gente acontece? O mercado, ele opera de forma muito objetiva. Então, é muito mais fácil demitir uma mulher que tem filho do que demitir um homem que tem filho. Porque é muito mais na cabeça de que ela não vai ter tempo. E, tipo assim, é muito mais fácil entender que aquele cara tem alguma mulher por trás que dá conta da família. Então, na conta de matemática, faz muito sentido. Não, demite ela, porque no home office ela não vai ter tempo. Assim. E assim, muitas vezes, com o próprio jovem que diz assim, não, gente, demite ele aqui, porque daqui a pouco ele vai ter outra oportunidade, porque ele tem tempo. Assim. E pior a questão dos idosos mesmo, por uma questão de, tipo assim, vamos cortar gastos. Porque o que a gente percebe é que, assim, essa parada de diversidade não está no cerne das empresas. Foi mais uma parada mesmo, tipo assim, olha, vamos tentar resolver essa gestão de crise de imagem, vamos contratar mais diversidade, mas não é uma política de ética da empresa. Então, por isso que a gente percebeu que o comportamento de demissão em massa das empresas ele tem um recorte muito nítido do que a gente tem hoje, sabe? E aí, isso coloca com que a maior parte dessas pessoas, ao contrário do que as pessoas dizem, elas tentaram se virar de alguma forma. Então, e esse empreendedorismo por necessidade que é o que o Wakanda defende, assim, olha, gente, vamos prestar atenção nisso daqui. É uma outra realidade de você criar uma empresa que tem que dar retorno no mesmo dia que ela foi criada. Ela tem que dar a receita no mesmo dia. Eu não tenho direito de errar, sabe? Mas, se a gente parar para pensar, eu acho que o que vale agora, o que a gente espera, é que várias outras empresas, agora, voltando a ter esse clima de diversidade nas empresas, está sendo uma campanha muito grande, mas que essas empresas compreendam que isso dá lucro. Ter uma equipe diversa, ter um time com vários pontos de partida, faz com que realmente eu, na prática, eu consiga produzir muito mais. As minhas campanhas saem muito mais efetivas, os meus produtos saem muito mais fidedignos, isso significa menos erro, errando, testando, do que eu tenho um time que tem vários olhares, sabe? Isso, de forma de gestão, é uma coisa muito prática, muito dá lucro, já que o nosso mercado ele só funciona assim. E outra coisa que a gente percebe também é que, quando a gente vai olhar a questão por detrás, não somente das grandes empresas, mas quando você olha a hierarquia dela, tipo assim, muita coisa não mudou. Para a gente, está em 1900, está em 1500 ainda. Quando a gente parar para olhar os grandes cargos das empresas. Então, quando a gente para pensar e para esse chamamento
para a gente mudar essa lógica de verdade, começar a produzir em lugares que pareçam mais com nossos Brasis, eu acho que isso muda muito. Porque não adianta pedir para um jovem desse ter experiência se eu nunca contrato ele. Aí fica naquele limbo. Só contrato quem tem experiência, não dá experiência para ninguém ter. Então, assim, é surreal essas desigualdades que a gente tem aqui. Eu acho que o modo de lidar também, acho que se os gestores não entenderem como tornar isso de cima para baixo, assim, é importante que todo mundo faça, mas o ponto crucial é da ponta da pirâmide para baixo. Assim, sabe? Ele vai conseguir ter mais diferença. Então, eu penso que é muito por aí. Karine, a Juliana te fez uma pergunta relacionada realmente a essas populações. Eu queria saber mais baseado às diferentes regiões do Brasil. Então, um estudo realizado pelo Sebrae, baseado em dados fornecidos pelo IBGE, mostrou que 83% dos empreendedores do Nordeste são informais. Como você vê essa realidade da informalidade vivenciando esse cenário? Nossa, rainha, é porque minha galera, aqui o que a gente entende é que, por exemplo, quando a gente fala que, tipo assim, a cultura do digital, ele chega por último na periferia, aqui essa cultura muito, tipo assim, da formalização. O que é que acontece aqui? Existe um sentimento muito estranho nas pessoas que, tipo assim, que se formalizar é prejuízo. E principalmente lembrando que, assim, empreender no Brasil certinho não é nada fácil, porque a carga tributária que a gente, como pequenos empresários, pagam nossa, é surreal. Assim. Então, aqui existe muito esse sentimento que o máximo que eu posso ficar ilegal e economizar uma grana faz sentido. Só que é uma galera que não cresce. Então, o que acontece é que quando a gente empreende por necessidade, é aquela coisa, tipo assim, eu não criei uma parada que daqui a 5 anos eu quero fazer. Eu criei uma parada que eu quero sobreviver cada dia. E isso não me faz pensar daqui a 1 ano, quem dirá daqui a 3 meses. Só que o que acontece é que, assim, se eu não organizo o meu bico para saber que ele tem começo, meio e fim, eu faço um bico há 40 anos. Eu já tive alunos na Wakanda que me disseram que tinha um bico há 40 anos. Eu falei assim, amada, acho que 40 anos é muito tempo. Assim. E a mulher já tinha conquistado, já tinha construído casa, pago faculdade das 2 filhas, estruturado a família e ainda continua me dizendo que era um bico. Porque a perspectiva dela é porque, tipo assim, eu tenho um negócio muito pequenininho. Passei empreendedor, passei empresário, nossa, tem que ter um meio. Enfim, e não ter, principalmente, a estratégia e o olhar de que eu tenho um negócio, de que daqui a um tempinho eu quero trabalhar com isso. Então, existe muito mais essa cultura de mentalidade aqui, de verdade. Então, a gente hoje está falando, quando a gente fala sobre trazer outros pontos de partida de empreendedorismo, é para não sempre parecer que são as mesmas histórias. Daquela pessoa que, nossa, tipo assim, não, Karine, porque Silvio Santos, né, quando ele começou, ele era muito pobre. Eu falei, viu, e os acessos dele, minha gente? Todo mundo tem, né? Aí, acesso. Porque é assim, né? Não rola. Então, o que a gente tem que ensinar para a nossa galera, por exemplo, que a minha mudança de mentalidade, ela faz total diferença se o meu negócio ele vai desenvolver ou não. Porque é aquela máxima que a gente coloca. O empreendimento só cresce com o olho do dono. E é fato. Isso é um fato. Então, muitas das pessoas aqui na comunidade, por estarem tentando sobreviver a cada dia, não conseguem pensar como é que o meu empreendimento cresce, como é que eu aumento o faturamento. A galera aqui tem muito medo de crescer e de contratar pessoas. Juro para vocês assim. Não sei lidar com gente. Não quero lidar com gente, enfim. Meu empreendimento está pequeno, dou conta sozinha, está tudo em casa. E tudo isso faz com que eles continuem na informalidade. Assim, sabe? Todas essas crenças, esses ditados, essas histórias fazem com que a maior parte do sentido da galera seja realmente se manter informal o máximo de tempo que eles puderem. Assim. Então, quando a gente fala sobre tornar o ambiente de empreendedorismo mais diverso, eu começo a ouvir outras histórias parecidas com a minha. Porque, por exemplo, quando eu comecei, eu fiquei muito encantada quando eu vi o TEDx da Monique Evelyn. Eu falei assim, uau, meu Deus! E ela, tipo assim, ela é mais nova do que eu. Ela sai de bairro periférico daqui de Salvador, que é mais de Amaralina, tá ligado? Foi para São Paulo, enfim. Mas desenvolveu vários rolês incríveis. Eu falei assim, uau, velho. Assim como a Monique, eu também me vejo grande. Então, entende? Se a Monique começou pequena e cresceu para ficar grande, porque é que eu, enquanto Karine, que eu não posso, sabe? Então, eu acho que são esses pontos de partida. Quando a gente começar a trazer mais histórias que pareçam com as nossas, assim, talvez eu consiga me enxergar e superar essas crenças, assim. E também tornar esse ambiente de empreendedorismo mais diverso e trazer essas pessoas. Então, tipo assim, hoje, quando eu vou para alguns eventos e tal, assim, eu sempre levo os meus wakandanos para que eles conheçam outros empresários e entender, tipo assim, não tem diferença de vocês para eles, são só empresas diferentes, de porte diferentes.
Não precisa se sentir inferior ou superior, enfim, são só empresas diferentes. E esse espaço também aqui é para você, é para mim, é para várias pessoas. Então, acho que isso cria esses horários, tipo assim, uau, daqui a 5 anos eu quero estar assim. Chega para o empreendedor de bairro, rainha, e pergunta, pô, daqui a 3 anos você quer estar fazendo o quê? A pessoa vai se perder, tipo assim, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, rainha. Quem dirá isso que eu vou fazer daqui a 3 anos? Então, eu acho que são essas crenças mesmo, de verdade, que fazem com que a nossa galera ela continue na necessidade. E um dos objetivos grandes da Wakanda é auxiliar a nossa galera a sair dessa lógica de escassez, de corda no pescoço, de só pagar boleto, para realmente uma lógica de tipo assim, uau, o importante não é estar na necessidade, é quando eu saio dela. É como é que eu me estruturo através do que eu tenho hoje para sair dela. Então, esse é um dos grandes objetivos, assim, de impacto da Wakanda, é mudar essas mentalidades para que isso aconteça na prática. É muito legal isso que você está falando, Karine, essa coisa de como as pessoas se enxergam, né? Como elas enxergam a própria atividade, a própria empresa. E tem até a ver com a minha próxima pergunta, que é sobre a famosa síndrome da impostora. É um termo que a gente usa, que é muito comum entre mulheres, né? Que é a mulher achar que ela não está qualificada suficientemente para exercer aquela função, ou que ela não está à altura daquele cargo, ou que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir. E aí, assim, quem olha para você hoje, né, uma empreendedora de sucesso, que foi super bidada lá no Shark Tank, super disputada, eu queria saber de você. Você já passou por essa síndrome da impostora? Já achou que em algum momento você poderia não ser tão boa quanto parecia? Nossa, Aninha, quem nunca, né, Deus? O negócio é perguntar quem nunca sentiu a tal da síndrome da impostora, sabe? Mas, assim, trazendo para o meu lado, acho que, claro que eu senti, e por isso que eu sempre falo, quando alguém pede dica, acho assim, invista na saúde mental, porque tem várias coisas estruturais que não são nossas, assim, e principalmente enquanto mulheres, porque o que é que acontece? Analisando um público muito mais feminino, a gente o tempo todo é ensinada que a validação vem do outro. Então, tipo assim, são poucas meninas que são ensinadas que, tipo assim, a minha beleza sou eu que digo, e não o cara. Então, você se arruma para outra pessoa, você se comporta para outra pessoa, para outra pessoa te dizer que você é comportada, que você é educado. Então, nunca a validação é sua pessoa. E isso acaba sendo reforçado até a vida adulta, assim, sabe? Então, poucas pessoas incentivam nós, enquanto mulheres, a gente se validar, a gente se bastar. Então, tipo assim, eu tô super confortável com minha roupa, até alguém começa a dizer que eu tô feia. Aí eu começo a me questionar se eu estou realmente confortável com a roupa que eu sei que eu estou confortável. Isso são as coisas mais simples, as coisas mais complexas. Então, o que eu percebo é que, por conta disso, nós mulheres, como chegamos no empreendedorismo, que é essa parte do, olha, a decisão que vai tomar é sua, e ponto. E aí você começa a ter uma crise. Tipo, se ninguém vai mandar eu fazer, e se eu errar? E aí você nunca é ensinada a pensar no cenário positivo. Você se questiona, e se eu errar? E se não for para mim? E se não gostarem? E seja, é sempre o se, né? É sempre o do outro, entendeu? Porque quando eu falo que eu não vou dar conta, na verdade, por detrás, é tipo assim, alguém não vai gostar do que eu vou fazer. Alguém vai dizer que não tá bom. E não, realmente ela não dá conta. Porque aí, quando a gente parar para pensar, a mesma pessoa que fala para você que não dá conta, tem uma vida de 4 triplas jornada. Como assim você não dá conta? Quando é que você não dá conta? Você está se comparando com quem para dizer que você não dá conta, sabe? Então, é muito surreal essa síndrome da impostora e é uma questão muito estrutural mesmo. Então, isso vai muito de como é que a gente também começa a desconstruir a nossa mente para que a gente se baixe, porque é isso, a gente sempre ensina os homens, mesmo que o produto seja uma porcaria, desculpa o termo, eles se acham o máximo. O cara não fez nada, mas o modo com que ele fala para você é como se ele fosse o supra-sumo, ou seja, é porque ele não precisa se validar. Basta o olhar dele dizer que tá bom. E ele não tem dúvida disso. Só que isso nos negócios é muito bom, porque o que você compra no final do dia é a energia da pessoa. Você compra a confiança que ela te passa. E geralmente os caras, eles se acham. Então é muito mais fácil o cara ir lá no banco e dizer, vou pegar aquela vaga. Não tem nenhuma das qualificações, ele nem olha. Ele só fala, aquela vaga é para mim. E eu estou indo para lá. Ponto. Enquanto a gente não, a gente olha a vaga. E se das 10 habilidades eu não tenho as 10, eu fico, poxa. Pô, mas essa habilidade aqui eu não tenho, velho. Mas e aí, vai ficar como? Entende? Então, essa síndrome da impostora é um dos resultados que a gente tem desse acúmulo mesmo, de uma educação que a gente recebe que não é libertadora.
Quando eu falo não é libertadora, eu estou falando sobre nossos próprios corpos, nossas próprias mentes, nossos sentimentos. E isso se resume muito no empreendedorismo. Eu cansei de dar aula para mulher que é incrível. E que vieram me perguntar assim, mas, meu Deus, eu vou te ensinar o que você não sabe? Me explica, você veio aqui tomar aula comigo do quê? Você acabou de me dar uma aula. Então, tipo, por que você está me perguntando o que fazer se você já sabe, sabe? Então, eu fico muito triste, porque, inclusive, é esse o motivo pelo qual as mulheres investem muito mais no conhecimento. Porque a gente se valida menos. Para um cara investir em conhecimento, amiga, ele compra o estilo de vida daquela pessoa. Então, a pessoa tem que ostentar, poder, status, tudo para ele dizer, o cara é super acima de mim, então eu vou comprar o curso dele, porque ele é acima de mim. E a gente, como mulher, não. A gente vai procurar tanto conhecimento só para a gente poder dar desculpa para dizer, não, eu sou incrível agora. Eu tenho 30 cursos, certificados, não sei o quê. Então, agora que eu fiz isso tudo é que eu sou boa. Entende? Então, eu acho que isso é uma parte que a gente tem que repensar muito, sabe, Rainha? Sobre a síndrome da impostora e cada vez mais criar ambientes mais férteis. E quando eu falo sobre isso, é sobre a gente mulher, não, tá? Eu acho que os homens também têm responsabilidade muito nisso. Eles também, quando a gente está em um cargo, a gente é questionado 2 vezes pela nossa competência. A gente tem que provar que é competente todo dia. Isso é cansativo. Isso é muito cansativo. Então, a gente tem um dobro de carga de questionamento que muitas vezes um homem não tem. E isso é um fato também, tá? Enfim, coloca o cara no cara de liderança que você nunca vai perguntar se ele liderou alguma coisa na vida. Você só vai dar. Agora, uma mulher está no cargo de liderança, ela tem que te provar que ela já liderou, que ela já fez e que ela tem que estar naquele cargo. Assim, sabe? Então, acho que é sobre a gente se perdoar, tirar essa culpa de errar, porque para a gente aprender, a gente tem que errar. E outra coisa, eu acho que como comunidade, e principalmente falando de outros empreendedores, outras empresas, outros lugares, a gente cada vez mais a gente incentivar o arriscar dessas mulheres. Você já é incrível, tá? Só vai lá e prova. É tipo isso. É isso, e é legal que você fala muito, assim, de um jeito muito carinhoso também, de se relacionar com as pessoas, né? Essa compreensão, essa coisa do estímulo, e isso se reflete até no seu jeito de se referir às pessoas. Eu vejo você chamando os outros de minha deusa, minha divindade, minha linda. Como é que surgiu isso, assim, no seu vocabulário? E como isso te abre portas também, ou te faz chegar mais perto das pessoas que você ajuda? Então, Rainha, é isso. Eu geralmente não chamo de minha, não, porque minha tem a parada do posse, e acho que as pessoas são próprias delas, assim. Mas acho que eu comecei a fazer isso, assim, por não ser uma pessoa que estava muito próxima ao padrão de beleza, e por ter o tempo todo a minha competência questionada, assim. Em 2015, eu tive uma experiência de saúde muito grave, tipo assim, que eu tive que reaprender a fazer tudo. Tipo, eu fiquei em coma durante 13 dias e voltei, assim, tendo que reaprender tudo. E aquilo me ensinou uma coisa muito, muito importante, assim, sabe? Então, eu comecei a perceber que eu realmente passei daquela parte, tipo assim, que eu não queria repetir nada do que tinham feito comigo, que estava nascendo outra pessoa. E acho que a partir disso foi que eu coloquei para mim, sobre saudar as pessoas como eu já enxergo elas. Então, para mim, acho que toda pessoa é incrível, só por ela estar vivendo. Até por entender que, tipo assim, cada um tem o seu deserto para passar, por mais que ela não me conte. Mas cada um de nós aqui passa cada um pelos seus B.O.s, e é pesado tão quanto. Acho que não existe hierarquia de opressão, sabe? Mas acho que são dores diferentes. Então, acho que muito por a partir daí que realmente que eu comecei com essa parada de sempre saudar as pessoas como eu realmente as enxergo. Então, eu sempre chamei de maravilhosa, de deusa, de divindade, porque realmente é uma forma com que eu as enxergo, assim, sabe? É um olhar da filosofia africana que coloca, por exemplo, os meus orixás, eles realmente eles são tão falhos quanto eu. E por isso que a divindade deles está em mim, sabe? Então é assim que eu também enxergo muitas pessoas. Assim, eu acho que cada um tem um pouquinho, tem um ponto que deve ser incentivado. E outra coisa é que, tipo assim, gente, a dificuldade a gente já passa no dia a dia, a gente não pede. A dificuldade está aí para a gente passar, assim, cada um, né? Passa todos os dias. Então, quando a gente puder incentivar as pessoas de forma positiva, de forma afetuosa, para que ela realmente tenha energia e força para passar pelos seus desertos, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Acho que por isso que eu tenho essa marca registrada mesmo, e eu fico muito feliz de contaminar as pessoas dessa forma, né? De saber depois que uma pessoa tem contato comigo, geralmente essa lembrança positiva fica, de saudar outras pessoas também da mesma forma. E que bom é que a gente aprenda realmente, né, que esses gestos de carinho, de afeto, eles não precisam ser só românticos, sabe? Eu não preciso ter uma amizade com uma mulher para chegar ali e dizer, pô, o seu trabalho é incrível, te admiro, sabe? Eu não preciso, porque ela merece admiração pelo que ela faz independente, ela não precisa ser uma pessoa íntima minha para isso. E cada vez mais a gente começar a construir esses ambientes mais saudáveis, de menos competição,
porque, enfim, de outras cores, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar de todas as formas, assim, no econômico, no político, no social e em tudo. É bonito você trazer essa história da ancestralidade, né, da cultura africana, porque a gente vê hoje que as empresas todas estão com essa agenda ESG, que nada mais é do que você ter um olhar maior, né, para o meio ambiente, para o social e para políticas de governança. E assim, eu noto que, pelo menos no social, o empreendedorismo negro ele é muito mais generoso do que o branco. Ele divide, distribui muito mais a riqueza que ele gera. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, quais as diferenças que você enxerga. Uau, perfeito, perfeito. É porque eu também acho que é uma questão cultural, Rainha. Quando a gente para para fazer o empreendedorismo negro, a gente já começa desde as nossas ganhadeiras, das negras que eram ganhadeiras, assim. Porque em 1800 a gente era proibido, as pessoas negras eram proibidas de acumular riqueza. Assim, a gente não podia. Então, acho que desde o princípio a gente sempre teve que dividir. Então, não era uma opção, assim. Só que dentro, quando a gente parar para pensar sobre as mulheres negras principalmente, e também depois os homens negros, é nesse sentido de, tipo assim, em coletividade a gente tem mais força. Então, acho que foi uma herança ancestral mesmo, cultural, que a gente mantém, tipo assim, do compartilhar, da redistribuição de renda. Então, dinheiro na mão de pessoas pretas é redistribuição de renda. E eu acho que muito por conta também de uma questão cultural, né, quando a gente para pensar sobre as conquistas, sobre as excursões, quando a gente para pensar o povo português, espanhol e tudo, é sempre em territorialista. Então, é sempre em acumular. Então, isso acaba também trazendo também uma herança de acúmulo de patrimônio. O que também não é ruim, então são empreendedorismo diferentes, assim, sabe? Eu acho que são visões diferentes da gente conseguir compreender. Porque do mesmo jeito que eu preciso ter o capital para poder deixar enquanto patrimônio para todas as minhas gerações futuras, a minha economia não roda só do compartilhar. Então, o dinheiro tem que circular, entende? Então, acho que é um tipo de empreendedorismo que ele complementa o outro e que, a partir daí, a gente consegue construir um sistema econômico que ele não tem tanta crise, assim, sabe? Mas acho que, principalmente, acho que não é questão de somente ser afetuosa mesmo, não. Mas eu acho que é uma questão também de cultura, de estratégia mesmo, assim, sabe? Quando a gente para pensar hoje, se pessoas negras precisarem fazer um evento, por conta de uma questão estrutural, eu preciso de umas 50 pessoas para poder fazer. Porque todo mundo de um pouquinho se torna um montão e a gente consegue, são estratégias diferentes. Mas eu vou fazer um evento com a população não negra, por exemplo, assim, juntei 2, 3 que têm um patrimônio, eu consigo fazer, por conta do acúmulo de capital. Então, eu acho que são lógicas diferentes. E se a gente conseguir misturar essas duas lógicas, assim, por isso que a gente fala muito sobre redistribuição de renda, economia criativa, black money, enfim, pink money, sobre outro tipo de economia, que também são possíveis, já que a gente percebe que o que a gente tem atual também quebra muito, não adianta. Daqui a 5 anos não tem uma crise de novo, entende? Porque só acumular nem o nosso ecossistema de natureza ele consegue dar conta de tanta acumulação de capital, de recursos, de tudo, sabe? Então, acho que são só pontos de vista diferentes, assim, de empreendedorismo, e que acho que a gente tem muito que aprender uns com os outros, sabe? Tipo assim, e acho que essa troca, eu acho que é o que eu acho que pode acontecer de forma muito mais leve, muito mais produtiva. Sem dúvida, é legal até a gente olhar para o perfil da população, que a gente tem aí 50% são mulheres e 53% são negros. Então, se as empresas não estão com isso equilibrado ainda, é um desperdício de conhecimento e de talento, é uma loucura isso, né? Arrasou, é nessa ótica aí mesmo. Karine, você falou muito sobre essa questão de desigualdade, tanto de gênero quanto racial, que são obstáculos pelos quais você passou. Eu queria te perguntar, hoje no Brasil, a gente vê que isso ainda está, sim, na realidade do nosso país. Então, eu queria te perguntar qual é o exemplo que você quer passar para os próximos líderes brasileiros, que talvez também tiveram que passar pelos mesmos obstáculos que você também passou. Nossa, perfeito. Eu acho que a primeira coisa que eu voto, gente, cuidem da saúde mental de vocês, porque, enfim, eu pirei umas 2, 3 vezes no caminho, quase que eu não volto em algumas vezes, então, primeira coisa é cuidar da saúde mental. Eu acho que a segunda coisa é, tipo assim, hoje eu percebo que eu acho que qualquer bolha é perigosa, inclusive a minha. Então, uma coisa que eu coloquei na minha pauta, assim, enquanto pessoa, foi realmente me permitir a conhecer outras pessoas. Então, hoje eu consigo andar em outros espaços, conhecer pessoas com outras vivências, com outros pontos de partida, e a partir daí eu consegui compreender que eu me tornei uma pessoa melhor, assim, sabe, de verdade. E eu penso que, assim, eu acho que a empatia
para ser de boa mesmo, tem que vir através do diálogo, assim, sabe? Não tem como eu me colocar no seu lugar se eu não entender a sua realidade. Para entender a sua realidade, eu vou ter que te ouvir. Não tem outro caminho para poder fazer isso sem ser esse, sabe? Então, eu acho que para os próximos líderes, eu acho que é o que a Jutu colocou mesmo, tipo assim, eu não preciso trazer diversidade como uma bandeirinha para ganhar dinheiro só. Ah, que massa, ó, mídia aqui, ó. Eu acho que eu tenho que pensar na diversidade como um ponto estratégico, assim, sabe? Cada vez ter ponto de partidas diferentes dentro da minha equipe e o que é que eu faço com o meu privilégio, cada um tem o seu. Eu tive o meu, por exemplo, de ter uma família estruturada, de sempre ter o apoio da minha família, eu sei o quanto isso foi diferença. O quanto isso foi diferença na minha trajetória enquanto empreendedora. Eu sempre tive os meus pais muito próximos de mim, sempre me apoiando de todos os jeitos. Meu pai pelo lado emocional, meu irmão pelo lado empresarial, e isso fez diferença. E outra coisa que eu coloquei, tipo assim, pelo menos eu, enquanto uma mulher preta, eu sempre falo que nenhuma conquista foi minha só, porque eu nunca tive para lugar nenhum sozinha. Então, eu sempre tive um batalhão de mulheres ao meu redor junto comigo. Então, isso fez a diferença. Então, eu acho que cada vez a gente pensar, sair dessa ideia de meritocrática de eu conseguir só. Você conseguiu porque alguém te abriu a porta. E, para mim, a oportunidade é uma porta que alguém abre. Alguém teve que abrir a porta. Se alguém teve que abrir a porta para você entrar e dar o seu melhor, você já teve ajuda. Então, assuma isso, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Quando você começa a pensar sobre isso, você começa a pensar, olhar para o lado e pensar em quem foram essas pessoas que te deram a oportunidade e o quanto você pode dar oportunidade para outras pessoas. Então, tipo assim, ó, eu abro a porta para outra pessoa também e aí a gente consegue colocar um ritmo, acho que mais legal, assim, sabe? Então, assim, as dificuldades que eu passei, eu tive várias pessoas que confiaram em mim, né? O diretor de marketing da CCR, quando ele veio para aqui, para Salvador, lá em 2020, ele simplesmente parou para me ouvir sobre todos os projetos que eu já tinha apresentado para a CCR, que disseram que eles não tinham dinheiro. E aquele cara, com mais um carro, do alto cargo que ele tinha, ele simplesmente parou de quebrada e me ouviu. Assim. E é do mesmo jeito que a gente conseguiu trocar um conhecimento de também entender aquela realidade. Se ele não tivesse aberto a porta para mim, para poder fechar alguns contratos e mostrar meu profissionalismo, quem é que abriu? Então, eu acho que dentro da estrutura a gente sempre precisa de pessoas assim. Então, todo mundo no rolê. Então, do mesmo jeito que para a gente poder construir um ambiente melhor para as mulheres, a gente precisa dos homens. Então, a gente precisa que eles entendam que ele quer construir um ambiente melhor para a gente também. Entende? Então, é uma corresponsabilidade de todos, assim. Então, de pessoas negras para ter o melhor lugar, é preciso de pessoas não negras. Para que a gente consiga abrir outras portas e criar mente. Se começou a cis, LGBT, tanto faz, assim, pessoas, né, que não são PCDs e pessoas de acessibilidade. Então, é meio que um período. A gente precisa meio que de todo mundo para que eu que utilize o meu privilégio da melhor forma. Cada um tem o seu, né? Então, que a gente consiga, pelo menos, a partir daí, usar ele de uma forma mais efetiva, mais fértil para outras pessoas. Você falou muito dessa coisa do que cada um pode fazer, mas tem uma parte também que é de políticas públicas, né? E você que já foi gestora de políticas públicas, já esteve aí do outro lado do balcão, eu queria saber o que você deixaria de recomendação, né, para os governos, seja o governo federal, ou os estaduais, ou municipais, para que eles incentivem esse empreendedorismo, muitas vezes informal, ou o pequeno empreendedor que nem sempre tem acesso fácil a linhas de crédito, à educação, ou enfim, a condições que permitam que ele continue ali à frente do seu negócio. O que você deixaria de recomendação aí para os gestores que estão nos ouvindo? Uau, acho que a primeira coisa é que eles precisam se atualizarem, porque às vezes é uma galera que está fazendo política lá na década de 80 e nós estamos em 2021, tá? Então, acho que a primeira coisa é a gente realmente parar para pensar e para perceber que as coisas mudaram. E se as coisas mudaram, eu tenho que começar a fazer política e outros projetos para a população pensando no agora. Né? Então, acho que a primeira coisa seria isso. A segunda coisa talvez eles poderiam aprender muito com as startups, sabe? Porque as paradas acontecem de um jeito tão lento que eu falo assim, meu Deus, né? Vai demorar 10 anos para o negócio estar na prática, sabe? Então, acho que tem uma coisa que eles poderiam muito aprender com os empreendedores, com as startups, que é testar pequeno e daí, né, escalabilizar os negócios, né? Porque algumas políticas são tão legais e acontecem de maneira tão lenta, ou, nossa, daqui que mude, que tem um upgrade, que tem uma melhora do Maria. Ai, meu Deus do céu, gente, é um rolê que eu nem queria contar para vocês, sabe? Mas eu penso que a gente tem muito a aprender com as startups, assim, que eu acho que a gente pode, algumas coisas a gente pode desburocratizar, algumas outras coisas a gente pode realmente fazer de forma mais efetiva. Então, descentralizar poderes, por exemplo. Quando eu falo descentralizar, é tipo assim, para com que mais pessoas façam isso, sabe?
nas pontas, nos estados, principalmente nos municípios nos interiores, para que cada vez mais eu vá conseguindo pulverizar e chegar na ponta. Então, eu geralmente oriento isso e, de verdade, também parar de ser a parada de QI, né, gente? Vamos contratar e chamar as pessoas por competência. Então, novamente, ter um time mais diverso, inclusive nos poderes públicos, para termos ponto de partida, tá? Até para que a discussão, para poder criar um programa, ela seja muito mais rica, porque se todo mundo pensar igual, não tem discussão. Entende? Então, quanto mais a gente tem equipe diversa, mais gostoso, mais rico fica a discussão. Então, a gente consegue convergir e criar um programa que ele é muito mais fidedigno à ponta. Até porque ela consequentemente, tem que estar lá dentro. Então, não fazer um política para jovens, para empreendedores, sem eles estarem lá dentro produzindo, porque é completamente estranho. Estou fazendo algo para empreendedores ambulantes que a gente nem ouviu eles, porque eles não estão lá construindo com a gente. Eles só estão lá na ponta para serem atingidos. Então, isso tem muita gente que dá errado. Então, acho que são pequenas coisas assim, que eu mesma aprendi estando trabalhando com empreendedores, com startups, que eu acho que eu ficaria muito feliz em lá o poder público, sabe? Mas é por aí. Maravilha, Karine. Muito obrigada pela sua participação. Fica aí a dica para quem está nos ouvindo, né? Obrigada, Luana. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente no Canal Um Brasil.